Olá, empreendedor! Olá, empreendedora! Sejam bem-vindos ao canal da NTBA, da National Tourism and Business Academy. Com muita informação, com muito conteúdo para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa ter mais conhecimento, possa ter novas habilidades, né? Na orientação, na condução, na informação que é transmitida aqui pelo seu canal da NTBA, para que você possa fazer a melhor gestão do seu negócio. O canal da NTBA conta com o oferecimento da construtora Miramar. Fique atento aos lançamentos e aos empreendimentos entregues já pela construtora Miramar. Seguramente você vai encontrar um cantinho ali para que você possa viver com muito conforto, com muita tranquilidade, com muita segurança com a sua família. Confira os lançamentos e os empreendimentos da construtora Miramar. O canal da NTBA conta com o apoio de NNA Santos Consultoria e Projetos, a consultoria que acompanha você, empreendedor, você, empreendedora, por toda a sua jornada empresarial. E também com o apoio de Now Business Solutions, que faz para você, empreendedor, a gestão tributária, fiscal, financeira do seu negócio, para que você possa concentrar sua energia em fazer bons negócios e fazer a sua empresa prosperar. Eu queria aproveitar no episódio de hoje do nosso canal da NTBA, antes de a gente ir para aquele cantinho gostoso, que é a nossa conversa no café, fazer uma reflexão com você que é fundamental, empreendedor, fundamental, empreendedora. Quando a gente estabelece uma empresa em sociedade, ou seja, eu posso ter empresa individual, né, onde você, apenas um empreendedor, ele detém 100% da empresa, então ele pode desenvolver sua atividade empresarial com muita tranquilidade. Mas em via de regra, e talvez o tipo de negócio, né, mais comum sejam as empresas em sociedade. Ou seja, quando há mais de um sócio. Então, uma ou mais pessoas se juntam, né, duas ou mais pessoas se juntam, melhor dizendo, e nós tenhamos então uma sociedade empresarial. A mais comum é a sociedade por cotas de responsabilidade limitada, né, como a gente conhece como limitada, onde você tem a figura aí dos sócios, então, desenvolvendo aquela atividade empreendedora. Agora, o que é importante a gente deixar muito claro para você, empreendedor, para você, empreendedora? É fundamental que você, juntamente com o seu sócio ou com os seus sócios, definam o papel de cada um na sociedade, na estrutura do negócio. Até onde nós vamos, como vamos nos comportar, quem é responsável por qual parte, ou se nós vamos dividir igualitariamente entre todos os sócios. É muito comum a gente ver em negócios, né, que acontece durante o dia inteiro. Vou pegar um exemplo aqui, a padaria tem dois sócios, então um dos sócios abre a casa pela manhã, às 6 da manhã, e vai até a meio da tarde, e o outro pega no meio da tarde e vai até o final do encerramento do expediente, por volta de 10 horas, de 11 horas, né, às vezes meia-noite. Então isso tudo é dividido, né, é conversado, né, é discutido entre as partes. Mas é exatamente esse ponto e outros com muita relevância que nós trouxemos a nossa convidada especial de hoje para a nossa conversa no café especialíssima. Então vamos para a nossa conversa no café. Nossa conversa no café de hoje, empreendedor, com você, empreendedora, naquele cantinho gostoso do nosso canal da NTBA, é com uma profissional que domina, que conhece, que entende, né, a formatação de empresas, a gestão de sociedades, consegue também compreender, né, e passar para você com muita tranquilidade, com muita simplicidade, a importância de a gente cada vez mais aprimorar a nossa gestão dentro do nosso negócio, independente do tamanho que ele tenha, independente do negócio que a gente venha a fazer. Então é importante respeitar a questão da sustentabilidade, de uma boa governança transparente, mas sobretudo desse respeito e da integração entre a empresa
e a comunidade da qual ela pertence. Isso tudo está nas orientações, está nessa cabeça fantástica da nossa convidada de hoje. Seja bem-vinda, Carolina Freitas. Obrigada, Alexandre. Obrigada a todos. É um enorme prazer estar com vocês novamente e sou muito fã sua, do seu trabalho. Então, vamos em frente e ajudar, né, ao empreendedor, não importa o tamanho, como você mesmo disse, né? As regras de governança corporativa, elas valem para um consultório dentário, como valem para uma empresa que tem as suas ações comercializadas dentro da Bolsa de Valores. Elas têm os mesmos princípios e podem seguir essas diretrizes qualquer empresário, até mesmo um próprio empresário individual, Sim. né? Mesmo que ele não precisa ter um acordo de sócios com ele mesmo, mas ele pode fazer um fluxo de tomada de decisões. Concorda, claro, né? Como é que eu monto esse fluxo de tomada de decisões? Como é que eu tomo uma decisão? Apesar, por um olhar estratégico ou por um olhar operacional? Um olhar de curto prazo ou um olhar de longo prazo, né? Então, essa sustentabilidade, ela se vai, né, para um empresário individual como uma sociedade de ações, com certeza. E eu gostaria aqui que a gente aproveitar esse teu momento, aquele cantinho gostoso da nossa conversa no café do canal da NTBA, para tratar de um assunto de extrema importância. A importância das políticas de alçada e acordo de sócios. Ou seja, sentar à mesa com quem está dividindo com você o empreendimento, às vezes não fica numa conversa tão simples. Às vezes dá umas faíscas, não dá, Carol? Ou se dá, principalmente da faísca. Se o negócio começou numa mesa de um chopp, da faísca, se a gente, do almoço de domingo da empresa familiar, da faísca na pizza do sábado à noite do casal que trabalha juntos, né? Da faísca de grandes amigos. A falta de política de alçadas e de um bom acordo de sócios pode colocar casamentos em falência, famílias em quebra, amizades em destruição. Isso é um fato e isso eu já vi ao longo dos meus 20 anos de carreira. Então, é extremamente importante, nem que seja uma folha, uma diretriz, mas vocês escreverem o que é um acordo de sócios e quais são as políticas de alçadas do que cada um pode estar fazendo dentro daquela sociedade. E aí, de novo, eu volto a dizer o que é estratégia, do que é operação, né? Uma coisa é a gente discutir, por exemplo, o fornecedor que vende a farinha para a padaria. Outra coisa é eu discutir se eu me divorciar e como eu sou casado com comunhão parcial de bens, eu adquirir essa empresa na constância do meu casamento, a minha ex-cônjuge ou o meu ex-cônjuge, ele vai virar sócio ou sócia do meu sócio ou sócia, né? É sobre esse lugar que eu estou falando. Então, se eu tenho filhos menores de idade, eles vão ingressar na sociedade sendo cuidados pela minha mulher ou pelo meu marido? Por quanto tempo? Sim. E depois, com 18 anos, eles são sócios, eles têm condições de tomar tomada de decisões, eles têm condições de trabalhar aos 18 anos, e como é que eu garanto aí o futuro da empresa para que os meus filhos tenham isso? Isso passa pelo acordo de sócios. Sem dúvida. Isso passa pela política de alçada, né? Ainda que, Carol, me corrige se eu estiver errado, desculpa até te cortar. Imagina, por favor. O primeiro passo para a gente deixar isso muito bem delineado está no próprio contrato social. Porque no contrato social existe lá a cláusula dos sócios, que muitas vezes é um parágrafo. Os sócios têm cada qual 50% de cotas, não sei o quê, igualitariamente. Os dois respondem pela empresa, portanto são sócios administradores e tal, e fica nisso. Mas seria também interessante, e você está chamando um ponto extremamente relevante, a gente tomar um cuidado maior já no contrato social, onde a gente determine, né, até principalmente por aptidões, como você lembrou, existe a questão estratégia, existe a questão operacional, por características, né, e felizmente nós seres humanos somos diferentes uns dos outros. Tem gente que tem como característica assim, mais comum o pragmatismo ali de fazer as atividades cotidianas. Tem gente que tem mais a capacidade de enxergar, de vislumbrar, né, estratégias, o futuro. Não que ambos, dentro de uma sociedade, vamos imaginar eu e você como sócio,
Não que isso, não, a Carolina pensa na estratégia, o Alexandre pensa no operacional, ou vice-versa. Não, os dois comungam disso. Mas, aproveitando o que há de melhor num e no outro, esse acordo dos sócios tem a sua relevância. Né? Carol, você cuida mais dessa parte, da parte, de repente, mais estratégica, eu vou cuidar mais da operação. Né? Eu já vivi uma situação, Carol, talvez que seja mais fácil para o nosso empreendedor compreender, dentro de um empreendimento gastronômico, nós éramos em 3 sócios, um cuidava mais do financeiro, o outro cuidava mais da cozinha, porque tinha essa expertise junto de comandar a brigada da cozinha, e coube a mim cuidar do salão, do atendimento. Então, meio que ali a gente deixou determinado as funções. Lógico que na hora de fazer compra vai todo mundo, na hora que tem que resolver um problema maior, todos estão ali, né, aptos a solucionar aquele problema. Mas, de alguma maneira, a gente já meio que direcionou o que cada um pode tirar de melhor proveito do outro. Se você tem atenção mais na finança, fique com a finança. O outro tem mais atenção na cozinha, então fique com a cozinha, a gente fica com o atendimento. Ou seja, isso tudo, de maneira harmônica, faz com que a empresa evolua. Caso contrário, aí dá confusão, não dá? Sim. Acho que é importante a gente dar algumas dicas muito interessantes para o contrato social. Primeiro de tudo, se é uma sociedade limitada, né, a gente tem que fazer que o contrato social tenha suplência à lei da sociedade anônimas. E com isso eu consigo escrever um acordo de sócios. Então eu também preciso adequar o meu contrato social para que ele receba um acordo de sócios que fica arquivado na sociedade, tá? Nem tudo compete ao contrato social. Por quê? Eu vou me limitar aqui à Junta Comercial do Estado de São Paulo. Hoje, os dados que contêm os seus dados pessoais, CPF, RG, o endereço onde você mora é público. Está constando lá no contrato social da Junta Comercial. Então, primeira dica, eu sempre gosto, no meu caso, de colocar o endereço dos sócios, o endereço da sociedade. Assim, ninguém tem acesso ao endereço residencial dos sócios. Segundo, você diz que dentro daquele contrato social, X, Y, Z condições, né? Por exemplo, quem são os administradores, você é obrigatório. Mas as alçadas e os deveres estão dentro de um acordo de sócios. E isso também protege um pouco a sociedade. Então, é muito importante pensar. Uma coisa é algumas condicionantes do acordo de sócio. Outra coisa são as políticas de alçada, que é o que você estava dizendo, exemplo do restaurante. Sim. Eu vou muito melhor na cozinha, logo compete você o quê? A gerir o estoque, a servir não sei o quê, a cumprir tal questão, exemplo dos pratos, a entender o funcionamento das sobras para depois me colocar no orçamento sobre a perda. No meu caso, que estou bom de salão, eu tenho que fazer o quê? A contabilidade do quanto gastou o bar, né, da questão da limpeza. Então, isso entra na política de alçada, que é aquele dia a dia da empresa, do que compete cada um. O acordo de sócios, ele está muito ligado às regras da sociedade. Então, sucessão, falência, como que eu vou apurar os haveres, no caso de separação, nos casos de permanência, quanto tempo um sócio deve permanecer na sociedade? A gente chama isso de lock-up, é uma regra americana, né? Transferência das cotas, ou seja, quando que eu posso sair, quando que eu posso ingressar outras pessoas. Tudo isso são temas do acordo de sócios. As políticas de alçadas, elas podem ser mais nessa liberdade de dia a dia. E uma coisa que é muito importante também a gente falar é a política de tomada de decisões financeiras. O que conjuntamente assinamos, o que individualmente assinamos. Isso é extremamente importante. Numa sociedade limitada, não é de interesse você ter somente um administrador. Porque se a pessoa falece ou ela fica incapaz, exemplo, ela sofre um acidente e vai ficar hospitalizada, ou ela faz uma viagem longa e acontece algum problema, como é que você administra essa empresa? Não administra, né? Então, a importância também, mas eu não quero ter 2 administradores, então faço uma procuração com um prazo determinado, né? Quais são as saídas? Então, é pensar
na segurança da sociedade. O acordo de sócios ele vem para pensar na segurança da sociedade. As políticas de alçada é até onde eu posso ir sozinho que eu não vou estar infringindo aquele acordo e da segurança da minha sociedade. Acho que fica bem mais claro, né? Verdade? E traz aqui a importância desses dois documentos, né? Tanto de um acordo quanto de uma política. E assuntos indigestos, se não tratados agora, eles são muito piores quando eles são discutidos na hora do problema. Aí você também bem sabe, né? O empreendedor, o grande empresário ou o médio empresário sabe como que ele tem isso. E eu acho que também uma coisa que é muito legal para trazer aqui para o empreendedor, e falando um pouco aí que eu gosto muito desse tema, do ESG, é a importância de a gente também, às vezes, trazer para a sociedade aquele colaborador que está conosco há anos e que merece estar dentro da sociedade, e eu me pergunto como. E hoje o direito societário traz essa possibilidade, por isso que as startups estão aí, né, explodindo, né? Então, como é que eu também trago uma pessoa que só vai, como é que é um sócio investidor, né? Esse também é um outro momento que o acordo de sócios traz, né? Aquele que coloca o dinheiro, né? Faz o aporte de capital, e o outro também entra com o seu trabalho, com o seu know-how, que é a tua inteligência. E também aquele colaborador que tanto fez pela empresa ao longo dos anos pode receber uma cota minoritária e aí receber aí uma possibilidade de estar adentrando. Então, tudo isso é possível mediante um bom acordo. Agora, Carol, você tocou no ponto aí digamos assim, pela meritocracia, usando a meritocracia, trazer um colaborador para dentro da sociedade. A gente vê isso, e acho que já é comum, né, na modelagem norte-americana de negócios, a figura, isso acaba transpassando para o cinema, né, para as séries. A pessoa ali, pelo seu desempenho, eu quero te convidar, você vai fazer parte da sociedade, você vai gerar aquele resultado, você vai ser parte da sociedade. Porque é um entendimento diferente do que a gente ainda pratica aqui no Brasil, salvo algumas exceções. A gente tem aqui uma participação de lucros impositivas por lei ou por acordos trabalhistas. Não é uma coisa espontânea de você poder replicar ou repartir um pouco do ganho que foi aferido, porque afinal de contas, seguramente a grande parte desse resultado vem da força laboral, vem de que está ali no dia a dia, ali atendendo o cliente, fazendo o resultado acontecer. Óbvio que a parte da gestão, de quem está ali comandando, direcionando, tem a sua relevância, assim como no esporte. Né? Se o time é vencedor, é campeão, é porque existem os jogadores que ali estão jogando, mas existe um técnico que treina, que orienta, que conduz. Né? E a gente talvez enxergue isso com mais facilidade na cultura norte-americana e também nos filmes, né? Usando aqui o apoio de Hollywood. Como você acredita, Carol, que a gente pode cada vez mais, digamos assim, popularizar isso? Qual é a lição que a gente começa? Por onde é o primeiro capítulo? Vamos lá, né? Hoje no Brasil, as empresas de capital aberto, elas oferecem as famosas stock options, né? Opção de ação da empresa. Então, você acaba tendo o direito de ter ações da empresa da qual você trabalha. Mas aí a gente tem uma diferença, como você mesmo colocou. Vou trazer aqui. A Europa, quanto mais sindicalizada a empresa é, melhor ela é. Porque o europeu vislumbra muito essa questão do trabalhador. O americano não. Quanto mais sindicalizado uma empresa é, mais ele vai se afastando da questão. E aí eu vou trazer uma reflexão aqui. Imagina na sua empresa que há uma greve da pessoa que recolhe o lixo e faça a limpeza da sua empresa e do seu prédio por exatamente 20 dias e você não consiga administrar tudo isso. Isso vai ser um caos. Seguramente. Ou seja, qual é a relevância toda? Não importa, como você disse, a pessoa que tem gestão é relevante e a pessoa que retira o resíduo é tão relevante quanto. Como é que a gente consegue colocar todo mundo dentro do mesmo local com uma cultura? Eu acho que aí, quando a gente não tem a ver nem só de acordo de sócios e política de alçadas, é quando a gente cria o propósito da empresa. É quando a gente cria uma cultura e começa a disseminar essa cultura que vem
da alta liderança, que vem do empreendedor, que vem do sócio, porque todo empreendedor aqui que estiver me ouvindo, ele sabe o quão é ruim quando o colaborador vai embora. Principalmente na parte de serviço. Exemplo, um café. Se ele tem 4 balconistas e a cada 2 semanas ele troca, isso é um, desculpa a expressão, inferno na vida dessa pessoa. E aí, como é que eu resolvo isso? Eu resolvo isso com uma cultura. Eu resolvo isso com um código de conduta, eu resolvo isso dando uma possibilidade de carreira a essa pessoa dentro da minha empresa. E quem sabe essa possibilidade possa ter chegar um dia a ter uma possibilidade de uma ação dentro da minha empresa. Eu vou dar um caso prático que eu vivi na região que eu trabalhei, numa empresa de governança corporativa, que um dos sócios ele não tinha sucessão familiar. As filhas dele estavam em grandes empresas, players do mercado. A esposa dele não tinha qualquer conhecimento sobre o tema, era um tema muito específico. E o que ele fez? Ele repartiu já metade da sociedade para os 3 melhores colaboradores dele, que estavam com eles depois de determinados tempos. E os outros 50, ele decidiu deixar no restante do falecimento dele. Porque as filhas abriram mão da empresa e a esposa também não, ele já tinha um patrimônio constituído. 100% da empresa dele, a partir do momento que ele falecer, vai ficar para os colaboradores. Eu escrevi isso, né? Então, é possível desde que há uma vontade. E aí, de novo, como você mesmo disse, não está na lei. Se eu posso querer distribuir um dividendos a mais, tem uma questão tributária a ser resolvida, mas fora isso, por que não? Por que não? Como é que é uma questão, de novo, de cultura, né? Eu acho que hoje, antigamente a gente tinha muito a visão do dinheiro. Sim. Hoje a gente tem muito mais a visão da qualidade de vida. Porque aquele colaborador que demora 2 horas para chegar em casa ou para chegar no trabalho, ele quer qualidade de vida, né? Eu não consigo entender hoje, e também deixo aqui uma outra reflexão que também tem a ver com as políticas de alçada e também tem a ver com a cultura e também tem a ver com a perpetuidade do negócio que passa pelo acordo de sócios, empresas voltarem a fazer os seus colaboradores trabalharem em casa, trabalharem na empresa, tirarem o home office. Eu acho que o sistema híbrido é importante, eu acho que é importante as pessoas terem convivência com as outras, é importante estarem lá dentro, mas se você for ver, Alexandre, é por uma pura e mera questão de controle do empresário. Por quê? Porque ele não tem uma cultura fortalecida. Se ele tem uma cultura fortalecida, se ele tem um bom acordo de sócio, se ele tem um planejamento estratégico, se ele declina isso top-down, ele faz uma política boa de alçada e ele acompanha, ele tem um manejamento dos riscos do negócio dele, como é que ele não consegue ter um entregável com metas do teu colaborador em casa? Ele tem. E através dessas metas desenvolvidas, desse plano de desenvolvimento individual de um colaborador, que ele consegue oferir melhor no final do ano a empresa dele, né? A governança, ela passa por muitos elos, né? Isso é transparência, isso é diretrizes, né? Então, acho que também é interessante a gente trazer um pouco aqui desse assunto. Eu sei que eu sempre trago assuntos mais, como eu posso dizer, indigestos, vamos colocar assim, mas que são pertinentes. Carolina, qual é o assunto de gestão que não é delicado e não é indigesto? E veja, o ponto que você foi agora cirúrgica está no pensamento e está na cultura. Como também o que a gente precisa cada vez mais é praticar e identificar profissionais que tenham maturidade para viver essa nova ambiência. Porque também o trabalho em home office exige uma maturidade do colaborador, do comprometimento. Me parece que hoje, e a gente discute isso na constância do dia a dia, né? Não só nos clientes que nós temos, mas ouvindo profissionais do mercado, como hoje essa palavra está extremamente na pauta do dia. Comprometimento. Ou seja, não importa onde você esteja atuando, como você esteja atuando, mas que você faça a sua entrega, porque você está ali naquele momento. E às vezes, por vezes, a pessoa está ali de corpo presente, mas já está pensando numa outra situação, o que leva
a você começar a produzir menos. Então, quando você chama atenção, por que não o empreendedor ter essa condição do, obviamente, respeitada a modelagem do negócio, né? Vamos deixar isso bem claro. Não é uma questão obrigatória de eu trabalhar em home office. Vai da questão da modelagem. É possível? É. Eu vou garantir uma melhor qualidade de vida para o meu colaborador? Vou. Eu vou ter perdas de produtividade? Não. Então isso também vem da questão da cultura. Por outro lado, quem está lá na ponta também tem que ter essa maturidade e esse nível de comprometimento. Senão o jogo não funciona, né, Carol? Não, não, sem sombra de dúvida. O comprometimento, nem só comprometimento. Primeiro, né? As pessoas esquecem que a carreira são delas. Outro ponto, né? E aqui um parênteses muito rápido. Quando eu estou dentro de um trabalho, o intangível que eu ganho é meu, não é da empresa, eu só entrego o resultado. É verdade. Todo conhecimento, tudo aquilo que absorve, sou eu que eu levo debaixo do meu braço para a minha carreira, para onde eu for. Se eu não consigo nem ter isso dentro da minha cabeça, realmente, eu preciso rever a vida, né? Como profissional. Eu não tenho a mínima dúvida que tem que ter não só uma maturidade. E aí, então, volta a questão da cultura, volta a política de alçadas e volta. Aquele colaborador que não tenha esse comprometimento, não tem essa maturidade, não está pronto para viver um sistema híbrido de home office, dependendo da modelagem do negócio, como você mesmo colocou, ele tem que ter uma liderança mais presente, né? Porque, sim, tem pessoas que precisam daquela mão amiga ali, né? O tempo inteiro. Olha, você tem que ir, você tem que ir, você tem que ir. E a alta liderança tem que ter uma generosidade com uma paciência um pouco maior. Então, realmente, não há o pau que bate no Chico vai bater no Francisco, em alguns casos. Não. Né? Há todo um olhar, né? E aí, uma coisa que também é muito importante, já que você está falando de tudo isso, é a questão do conflito, porque tudo isso é conflito, claro, né? O conflito é fundamental. Eu queria trazer uma coisa muito pertinente, que são as práticas de justiça colaborativas para a sociedade, que é muito importante a gente colocar. Todo mundo esquece de lembrar quando assina um contrato, quando assina um acordo de sócios, com o seu próprio contrato social, qual é o foro de resolução do teu conflito. O foro é da comarca, eu vou usar aí a comarca de Santos. O foro é da comarca de Santos. E aí eu brigo e eu vou pedir para o juiz, que é um terceiro, imparcial, a resolver o meu problema com o meu sócio. E aí pergunta-se, quantas brigas societárias esse juiz já teve experiência na vida dele? Para ele decidir a sua. E aí o teu contrato social é aquele que você disse lá, Alexandre, no começo da nossa conversa. É de 2 folhas, é aquele modelo que está lá no padrão da JUSEP e com total respeito aos contadores, que eu preciso muito de vocês. Registrar, feito por eles e registrado lá, né? E o que o juiz vai decidir? Sobre qual questão? Né? Aí sobre as argumentações do advogado que escrevem melhor. A gente tem a possibilidade de 3 condicionantes de justiça restaurativa muito interessantes para determinados tipos de sociedade, que é a negociação, que é a mediação e que é a arbitragem. Então, dependendo do tamanho da tua empresa, dependendo do tipo e modelo de negócio que você tem, não vale colocar a resolução do teu conflito para um juiz resolver o teu problema. Você pode primeiro contratar um negociador, você pode fazer um processo de mediação que quando ambas as partes querem fazer, 99% se resolve. Sem dúvida. E depois você tem uma arbitragem que você tem pessoas específicas com conhecimento ilibado sobre o tema para resolver a tua questão. Então, isso é muito importante da gente falar, da gente clarear, da gente colocar e discutir. Isso é algo que eu falo muito para os meus clientes no tema de resolução de conflito. Mesmo que ele queira o foro. Não, Carol, eu quero no final da história que eu judicializar. Exatamente, judicializar. Né? Porque é aquela coisa, eu quero botar um processo, mas eu antes falo, então vamos colocar mediação? Vamos colocar uma negociação? Vamos colocar um terceiro neutro para discutir essa relação antes de chegar no juiz? Isso é muito importante. É muito importante. E também quero deixar aqui,
né? Acho que o mundo mudou tanto, né? Nos últimos anos a gente tem as apresentações, o Excel, o PowerPoint, enfim, né? Ou outras formas aí, que é criar esse fluxo da tomada de decisões, né, Alexandre? Acho que isso é muito relevante também a ser feito pelos sócios, né? E a questão de tomada de decisões, se é financeira, aí ter aquele orçamento muito bem construído. Eu não sou financista, não sou de financeiro, mas eu falo muito dessa importância, né, de ter um bom orçamento construído. Isso é extremamente importante também para a realização de um acordo de sócios. Minha amiga, você já está intimada para falar desses dois últimos pontos que você colocou nos próximos episódios. Você não vai fugir não do canal da NTBA, tá? Imagina, é o maior prazer. Porque conversa boa voa mesmo, o cafezinho aqui nem esfriou e a gente já terminou aqui com você. Eu fico muito triste, mas você vai voltar. Você vai voltar para a gente conversar, para a gente trabalhar melhor esses pontos, Carol. Muito obrigado pela tua participação nesse episódio do canal da NTBA, viu, Carol? Eu que agradeço, um abraço a todos e até a próxima. Obrigada, Alexandre, é sempre um enorme prazer. Maravilha. Com oferecimento da construtora Miramar. Fique atento, empreendedor, fique atento, empreendedora, aos lançamentos e aos empreendimentos entregues pela construtora Miramar, que seguramente tem aquele cantinho muito gostoso para você viver com segurança, com tranquilidade, com muito conforto com a sua família. Com apoio de NNA Santos Consultoria e Projetos, que acompanha você, empreendedor, você, empreendedora, por toda a jornada empresarial. Tenha sempre um bom profissional ao seu lado. E também com o apoio de Now Business Solutions, que faz para você, empreendedor, para você, empreendedora, a gestão tributária, fiscal, financeira do seu negócio, para que você concentre a sua energia e faça seu negócio prosperar. Nos vemos no próximo episódio do seu canal da NTBA. Tchau!